Queria saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que privilégio para mim e para minha família estarmos aqui nessa manhã, cultuando a Deus. Queria apresentar a Minka, pedir para ela ficar de pé, e a Ana também. Ana é nossa filha. Estamos de passagem, voltando para o Brasil depois de 5 meses. Eu e a Minka aqui nos Estados Unidos e a Ana no Canadá. Então, nada melhor do que nos despedirmos dos Estados Unidos aqui juntamente com os irmãos. Queridos, hoje eu quero falar sobre o porquê nós precisamos do Evangelho. E eu quero convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos do verso 18 até o final, verso 32. Porque precisamos do Evangelho. Romanos, capítulo 1, de 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Às vezes as pessoas pensam isso, mas ele não é. Na verdade, a gente não tem muita certeza como a igreja de Roma foi fundada. Talvez, essa é a melhor hipótese, aqueles romanos que estavam lá no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou o evangelho, e diz lá o texto que mais de 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja. E entre eles havia gente de Roma, judeus de Roma que tinham vindo visitar Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Provavelmente, ao se converter com o sermão de Pedro, voltando para Roma, eles começaram a igreja. E a igreja cresceu e em pouco tempo ela se tornou uma das maiores igrejas daquela época, embora nenhum apóstolo tenha ido até lá pregar o evangelho. Foi um trabalho que começou com as pessoas, por si só. O apóstolo Paulo estava de olho na igreja de Roma, porque ele pretendia pregar o evangelho na Espanha, que ficava a noroeste de Roma, depois de muitos anos pregando ali o evangelho nas 5 províncias romanas ao redor do mar Mediterrâneo. No final dessa carta aí, ele vai dizer que não tinha mais espaço, porque onde era possível pregar o evangelho, na região do Ilírico, ele já tinha pregado. Agora ele queria pregar Cristo onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Por isso que ele quer ir à Itália, quer ir a Roma, onde não... ele quer ir na Espanha, ele coloca os olhos na Espanha. Só que de Jerusalém para a Espanha, o melhor trajeto seria dar uma paradinha em Roma, onde tinha essa igreja,
passar um tempo com os irmãos e ser enviado por eles para a Espanha. Esse era o plano de Paulo. Jerusalém, Roma, como base, e de lá para a Espanha para pregar o evangelho. Ele não conhecia, como eu disse, ele não conhecia a igreja de Roma, mas queria o apoio deles para essa empreitada missionária. Por isso ele escreve a carta aos Romanos. Muita gente pensa que a carta aos Romanos é uma carta assim que Paulo estava muito cansado, não tinha o que fazer, aliás, estava com o tempo livre, aí sentou no gabinete dele e disse assim, vou escrever um tratado de teologia. Não, nenhuma das cartas do Novo Testamento foram escritas assim. A teologia do Novo Testamento é teologia a caminho. Os apóstolos iam escrevendo à medida que eram demandados pelas igrejas a respeito de determinados assuntos. Então, Paulo queria apresentar-se à igreja. E essa carta aos Romanos, na verdade, é uma carta missionária. É uma carta onde ele apresenta a si mesmo o evangelho que ele prega e as razões pelas quais ele precisa pregar o evangelho lá na Espanha. E a carta que ele escreve, a carta aos Romanos, ela é dividida de uma maneira bem inteligente e lógica dentro desse princípio. Ele começa falando primeiro da perdição de todos os homens, da humanidade, de judeus e gentios, e é por isso que ele precisa pregar o evangelho na Espanha, porque os espanhóis estão perdidos, nunca ouviram falar de Cristo, mas eles estão perdidos. Por isso eles precisam do evangelho, por isso ele precisa ir para a Espanha, por isso a igreja de Roma precisa apoiá-lo. Capítulos 1, 2 e 3 de Romanos fala da perdição de todos os homens. Depois, a partir do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo fala como Deus justifica pecadores, mediante o evangelho de Jesus Cristo. Do 6 até o 8, ele mostra de que maneira aquelas pessoas que foram justificadas podem viver para servir a Deus. Libertos do pecado, capítulo 6, libertos da lei, capítulo 7, e vivendo no Espírito, capítulo 8. De 9 até 11, ele responde perguntas que ele sabe que quando chegar em Roma, os judeus que estão lá vão perguntar. Então, para que serve a lei? Por que Deus deu a lei se a salvação é pela graça? E o papel das obras da lei? Será que ainda tem esperança para a nação de Israel? Qual o papel dos judeus na salvação? Deus salva judeus e gentios do mesmo jeito? E o pessoal do Antigo Testamento? Sabe como essas perguntas que você já fez, com certeza? Então, Paulo responde todas elas nessa parte que a gente chama de escatologia da carta aos Romanos, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E de 12 até o final, ele traz algumas orientações práticas para a igreja de Roma sobre como eles deveriam viver. Ele fala da unidade da igreja, dons espirituais, a liberdade cristã, pode isso, não pode aquilo, aquelas questões práticas com as quais os cristãos de todas as épocas sempre se encontraram. E ele termina mandando recomendações para perto de 30 pessoas, por nome. Mas, pastor, você não disse que ele não conhecia a igreja? Sim, ele não conhecia. Esse pessoal, ele provavelmente conheceu durante os 15 anos de viagem missionária ao redor do mar Mediterrâneo. Da mesma maneira que muita gente imigra do Brasil para os Estados Unidos, né? E se conheceu no Brasil e se encontra nos Estados Unidos, era a mesma coisa lá. Roma era o lugar para onde todo mundo migrava. Por isso, Paulo tinha gente conhecida lá em Roma. Por isso, o capítulo 16, cheio de referências. Paulo não tinha estado em Roma ainda, mas ele conhecia gente que agora estava morando em Roma e ele então manda essas saudações. Entendido? Então, o capítulo 1 que eu li para vocês está na parte de perdição. Paulo está explicando por que é que a humanidade precisa do evangelho, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar da lei de Moisés, nunca ouviram falar da aliança, nada. Qual é a situação deles? E a resposta de Paulo é: eles estão perdidos. E é por isso que eu preciso pregar o evangelho lá na Espanha. E é por isso que vocês precisam me ajudar. Então, essa é a resposta à pergunta: por que nós precisamos do evangelho? A resposta é porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto judeu como também gentio. É isso que nós vamos ver. Para facilitar aqui, eu dividi essa passagem em 4 partes, cada uma delas começando com a letra R. Aí vai ficar fácil você lembrar, né? Então, revelação vai do verso 18 até, anota aí na sua Bíblia, até o verso
segunda parte, os homens rejeitaram, rejeição, segunda parte, a revelação de Deus, do verso 21 até o verso 23. Deus, então, os entregou aos seus próprios corações retribuição. Ou seja, Deus retribuiu. Deus se revelou, a humanidade rejeitou, Deus reagiu. E a retribuição foi entregar os homens ao desejo do seu próprio coração. Vai aí do verso 24 até o verso 31. E a última parte é revolta. A gente poderia pensar que depois de um castigo desse, a humanidade se quebrantaria, mas não, eles ficaram mais revoltados ainda. Então, só tem uma solução para a humanidade que está debaixo da ira de Deus, entregue aos seus próprios pecados, incapaz de se salvar, que é o Evangelho de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Fora isso, não há esperança. Vamos lá, então, ver cada uma dessas partes, começar com revelação, que vai do verso 18 até o verso 20. E o que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é que Deus se revelou através das coisas criadas. Em teologia, a gente divide o conceito de revelação em duas partes. Primeiro, a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza, ou seja, quando você olha para a natureza, vê a beleza das coisas criadas, a variedade, a complexidade, a cor, você entra no mundo mais pequeno, DNA, aquela hélicezinha, aquela espiral do DNA, toda a riqueza que a ciência tem desvendado. Você pega o novo telescópio que foi lançado aí e vai até profundezas do universo, e você vê galáxias, você vê coisa linda. Então, o universo fala que existe um Deus. Existe um Deus. Isso não veio do acaso. Isso não pode surgir do acaso, mas há uma inteligência, alguém por detrás. Deus se revela através da criação. Eu sei que o seu professor na universidade vai lhe dizer diferente. Mas ele tem um pressuposto religioso também. Ele parte do ateísmo e do naturalismo científico para poder tomar a evidência e interpretar e procurar uma explicação para a existência do mundo que deixe de fora um ser infinito pessoal. Então, é uma interpretação ideológica, porque já parte do pressuposto de que não existe um Deus e que, portanto, ou a matéria é eterna, ou, como disse Dawkins, num momento de loucura dele, que são muitos, que o mundo veio a existir por si mesmo, a matéria se autocriou. Eu acho que precisa mais fé para crer nisso do que para crer no que a Bíblia diz, de que há um Deus que criou todas as coisas do nada. A matéria se autogerou. Não é porque a opção para isso é dizer que ela era eterna. A matéria é eterna. Então, se a matéria é eterna, você concebe, você está admitindo que seres podem ser eternos. E, portanto, você abre a porta para acreditar num ser eterno também. E eles querem fechar a porta para isso. Eles não querem acreditar nisso. Mas Deus se revelou pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É claro, e aqui vem a segunda revelação. A revelação especial de Deus é aquela que ele nos deu através das Escrituras. Tendo Deus outrora falado de muitas vezes aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, Hebreus capítulo 1, de 1 a 2. Ou seja, Deus, aqui ele diz o que é que a natureza não diz. A natureza diz que há um Deus. Há um Deus. E esse livro diz que quem é esse Deus, o nome dele, o nome do Filho dele, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão de nós existirmos, e todas as respostas às questões existenciais que nós temos. Nós vamos encontrar aqui, não na natureza, mas você vai encontrar aqui essa revelação, que a gente chama de revelação especial ou salvadora de Deus. Então, Paulo aqui, ele está falando da revelação natural, e ele diz que essa revelação é suficiente para que as pessoas percebam que existe um Deus, que esse Deus não é a natureza e que, portanto, toda religião que adora o pau, a pedra, o sol, lua, estrela, gato, cachorro, crocodilo, boi, como havia no Antigo Oriente, na época de Paulo, e como existe hoje a adoração ao imperador César, né? Antigamente César era adorado como Deus. Havia os deuses das religiões da mitologia grega, como Zeus, Apolo, Netuno e assim por diante.
Paulo está dizendo que tudo isso é um desvio proposital que o homem faz no seu coração daquela revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Ou seja, não tem religião inocente. Que às vezes o pessoal diz assim, pastor Samuel, vou lá no meio do mato, lá na Amazonas, né? Lá tem tribos assim, mas eles são sinceros, eles adoram pau, pedra, árvore, lua, estrela, etc. Mas aquilo é da bondade do coração dele, porque eles não conhecem a verdade. Não, diz o apóstolo Paulo. Eles poderiam saber pela natureza que não é para adorar nada daquelas coisas e que existe um Deus que criou todas estas coisas. Podem não saber o nome desse Deus, mas que existe sim e ele é distinto da natureza. Por isso essas pessoas, palavras de Paulo aqui, são indesculpáveis. Você quer ler comigo então o texto outra vez? E aí, à luz disso aqui, você vai ver como faz sentido. Infelizmente, as nossas Bíblias... Esse subtítulo em negrito que vocês têm aí, não foi Paulo que escreveu. Vocês estão vendo aí? Na minha Bíblia diz a idolatria e a depravação dos homens. Não é isso? Não foi Paulo que escreveu isso. Quem escreveu isso foi a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, no original, emenda o verso 17 com o verso 18. E isso faz toda a importância. Porque no verso 17, Paulo diz assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E no verso 18 ele diz, a ira de Deus se revela do céu. Ele está falando das duas revelações. Só que ele começou com a revelação especial, no verso 17. A justiça de Deus, ou seja, a maneira como Deus justifica o pecador, se revela no Evangelho. A ira de Deus se revela no céu. Céu aqui é a natureza. Tudo que foi criado, o céu e tudo que há no céu. Então, quando você olha para o céu, sol, lua, estrela, o mundo, é para você saber que existe um Deus e que esse Deus está irado com você. Ele está irado com você. E por que Deus estaria irado comigo? Por que Deus estaria irado comigo? Ele diz aí no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado porque a humanidade pegou a verdade dele, que ele revelou no universo, na criação, e diz aqui o texto, detém. Essa palavra detém aqui, eles detêm a verdade pela injustiça, é uma palavra grega que significa manter alguma coisa embaixo. É assim que você mata alguém afogado. Né? Não estou ensinando, não tentem isso em casa. Ok? Você empurra a cabeça do cidadão abaixo da linha da água e segura ali, né? Até a pessoa estrebuchar e morrer. É esse verbo que está aqui, que detém. Os homens pegaram a revelação de Deus e simplesmente empurraram para baixo da linha d'água. Eu não quero essa revelação. Rejeitaram, sufocaram. Gente, ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma decisão moral que alguém toma em algum momento da sua vida por várias razões diferentes, nenhuma delas racionais. Nenhuma delas. Ninguém nasce ateu. O conhecimento de Deus brilha ao nosso redor. E o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, existe uma conexão natural. Existe um conhecimento inato no coração do homem. Se você quiser se aprofundar disso, pega as Institutas de Calvino, lê o capítulo 1, onde ele fala a respeito do conhecimento de Deus e do nosso conhecimento. Ele começa ali. Tá certo? E é baseado aqui em Romanos, capítulo 1. Pela criação, você devia saber que existe um Deus e que esse Deus está irado, porque você pega a revelação que ele fez de si mesmo e você sufoca no seu coração. Você não quer saber de Deus, você ignora Deus, não quer saber. E se fosse só isso, mas não é. Olha o que é que ele diz no verso 19. O que de Deus se pode... Deus está irado, porquanto o que dele se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. No grego, eu estava examinando ontem à noite, é enfático. Ele diz aqui, o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus manifestou. A ênfase está em Deus, porque quem manifestou foi Deus. Se fosse outra pessoa, poderia haver um engano, né? Quem sabe não era bem assim, fake news, alguma coisa. Mas foi o próprio Deus quem manifestou. Portanto, é clara a revelação. Não, ela não traz dúvida. Ela não é subjetiva, objetivamente exposta aos nossos olhos. Então, o que se pode conhecer de Deus... Agora, o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, Deus é invisível,
ninguém jamais viu a Deus, nós não vemos a Deus, Deus é invisível. Os atributos invisíveis, quer dizer, as qualidades invisíveis de Deus, e ele cita duas: o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, duas coisas invisíveis que fazem parte do ser de Deus. O seu eterno poder, porque para criar tudo isso, você precisaria ter um poder eterno, quer dizer, um poder sem fim, poder infinito para poder criar tudo que existe. E a sua divindade. O que quer dizer que Deus é divino? Quer dizer que ele não é parte da criação. Ele não é material, ele não é ilusório, passageiro, sujeito à destruição, não. Ele é divino, Deus é divino, nós não somos. A divindade de Deus se percebe pela criação. Portanto, você não deve adorar a criação. Não deve adorar árvore, animal, sol, lua, estrela, o homem, nada. Porque existe um Deus, ele é divino, distinto da criação, e ele é o Todo-Poderoso que criou tudo que existe. Essas coisas, o que é que Paulo diz aqui? Amo o apóstolo Paulo. Sua própria divindade claramente se reconhece. Claramente se reconhece. Desde o princípio do mundo, quer dizer, de Adão até o dia de hoje, toda a humanidade, em toda parte da terra, de todas as tribos, povos, línguas e nações, eles poderiam olhar a natureza, as coisas criadas e chegar a essa conclusão. Existe um Deus, esse Deus não é a natureza, ele é fora, ele é transcendente, ele está fora da natureza, ele é totalmente outro, distinto da sua criação, e ele é todo-poderoso porque criou tudo isso. Qual seria o primeiro impacto na hora que você fizesse isso? Epa, eu tenho que agradar esse Deus, porque minha vida depende dele, tudo depende dele. Então eu quero agradecer, e tudo que eu tenho vem dele. Não seria isso natural? Isso aí, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sabe, tem gente que diz assim, pensa, né? No dia do juízo vai chegar gente lá diante de Deus e vai dizer assim: Deus, eu não sabia que isso existia, eu morava no mato, eu morava na Groenlândia, eu morava lá nos desertos da Arábia, nunca ouvi falar de Cristo, do Evangelho de Deus, né? Então, né? Aí Deus diz: não, mas eu não vou julgar você por isso. Eu vou julgar você pelo que você fez com o conhecimento que você tinha de mim e que estava estampado na natureza, na qual você viveu toda a sua vida, que você admirou, viu a beleza, curtiu, gostou, achou maravilhoso, e você nunca deu o passo final de dizer a um Deus que fez todas essas coisas. Então, no dia do juízo, Deus não vai julgar essas pessoas. Por que você rejeitou Cristo? Quem? Cristo? Quem? Nunca ouvi falar. Deus não vai julgar essas pessoas nessa base, vai julgar com base na revelação natural. E ele já está dando o veredito aqui. Essas pessoas são o quê? Indesculpáveis. Essa palavra grega que significa sem apologia. Apologia era uma peça de defesa que você apresentava no tribunal em seu favor. Se era acusado de alguma coisa, você podia apresentar uma apologia em seu favor, uma defesa. Você fazia isso ou chamava um advogado para fazer isso. Essa é a palavra que está por detrás aqui. Paulo está dizendo: vocês não têm apologia. Vocês não têm como se defender diante do tribunal de Deus. Essa é a situação. É por isso que a gente precisa do Evangelho. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho lá onde estão as pessoas. Porque imagine, se inocência, se ignorância salvasse, Cristo fez o maior crime do mundo quando ele disse assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque imagina uma tribo lá no meio do mato. Nunca ouviu falar de Jesus, estava tudo indo para o céu. Não é? Nunca ouviu falar de Jesus, estava tudo indo para o céu. Chega o missionário, prega o evangelho, metade da tribo se converte e a outra não se converte. Ele botou metade da tribo no inferno. Era melhor não ter ido. Não é verdade? Por que Cristo disse: ide pregar o evangelho a toda criatura? Porque eles são indesculpáveis. E é por isso que Paulo quer pregar o evangelho na Espanha. Ele está querendo convencer os romanos de que isso é necessário. Porque todos estão perdidos. Não só os judeus que tinham conhecimento da revelação especial. Não só nós cristãos que temos a revelação completa. Mas a humanidade toda, sem o evangelho, ela está perdida. Aí o que é a humanidade? Agora vamos para o segundo ponto. Né? Isso aí foi revelação. Agora vamos, rejeição. O que é a humanidade fez com isso?
Já adiantamos alguma coisa, mas Paulo aqui já deixa mais claro a partir do verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento de Deus. Tendo conhecimento de Deus, o que é que eles deviam ter feito? Glorificar a Deus, não glorificaram, e dar graças a Deus, não deram. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nele deram graças. Era isso que eles deviam ter feito. Agradecer a Deus. Não sei o nome desse Deus, mas é evidente que ele existe, tudo vem dele. Então, se eu vou adorar alguma coisa, eu vou adorar esse Deus em espírito, já que ele não é dessa criação. Pelo menos isso eles poderiam ter feito. Poderiam ter feito. Mas o que é que eles fizeram? Eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Olha aqui, e a partir daqui Paulo vai dizer o que é que aconteceu com a humanidade, e ele vai descrever como uma escadinha, tá? A humanidade começou a descer ladeira abaixo. Primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A coisa começa aqui então, né? Então eles disseram, bom, primeiro eles rejeitaram Deus. Não, isso aqui não pode ser, não existe Deus, não existe isso, não. Mas se não existe, de onde veio tudo isso? Por que existe alguma coisa em vez do nada? E para onde é que nós vamos? Como é que nós surgimos? E aí eles começaram a pensar. Não é pecado pensar. Na verdade, foi Deus que nos deu a mente e o raciocínio. Nós temos que usar isso, só que a mente, ela precisa de um referencial para poder pensar. Na hora que você tira Deus como referencial, você coloca ou o homem ou a natureza, e aí você vai cair em processos evolutivos, vai cair no naturalismo filosófico, ou darwinista, evolucionista e tudo mais. E foi o que eles fizeram. Na época do apóstolo Paulo, havia muitas teorias sobre a origem do mundo, a existência de Deus, a origem do homem. A Grécia, daquela época, era o berço da filosofia. Mas Paulo diz que esses raciocínios, eles se tornaram nulos. O homem raciocinou, apresentou hipótese, teorias, investigou. Nulo porque não chegou em Deus, não descobriu a verdade, como até hoje eles discutem. Hoje continua a mesma coisa no campo da filosofia. Pessoal querendo teses e teses a respeito da origem do mundo, quem nós somos, de onde viemos, a origem do ser, e briga, um se levanta contra o seu mestre e destrói com a nova teoria, não é? O homem está perdido, nulo em seus próprios raciocínios. Mais uma vez, não é ruim estudar filosofia, estudar lógica, é bom, essas coisas são boas, mas você tem que ter um referencial. Se você tirar Deus da jogada, é um vácuo profundo, como é a própria coisa. Ó. Olha, depois de se tornar obscurecido nos raciocínios, nulo, Paulo diz, escureceu-se o coração insensato deles. Primeiro, a mente, né? Próxima coisa, coração. O coração ficou escuro. O coração é a sede da alma, do corpo, do homem, da nossa personalidade. Uma vez que o raciocínio não tem resposta, o coração se escurece. É como você está num quarto fechado, todo escuro, e você não sabe onde é a porta. Você está perdido, seu coração está escuro. Você não tem uma resposta. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, por que é que eu existo? E aí as pessoas caem em teorias como o existencialismo, né? Que hoje é a que predomina mais, né? Que acaba, e algumas delas, versões mais radicais, diz que a única forma de você se autenticar é pelo suicídio, que é a única experiência final e última. Tem gente que defende suicídio filosoficamente. Né? O coração está endurecido, escurecido, perderam o rumo. Está aí. Você vê, por exemplo, nas questões de gênero, quem eu sou sexualmente falando. Está a maior confusão. Você pode ter nascido mulher, mas você pode ser 32 ao quadrado combinações. Você pode nascer mulher, mas se sente um homem que se sente atraído por mulher que gosta de homem. Né? Não é isso aí que eles chamam de teoria de gênero, mas a gente chama ideologia de gênero, porque é ideologia. Teoria, pelo menos, tem uma base científica. Não é? A gente não chama de teoria de gênero como eles querem que a gente chame de teoria de gênero. Chama de ideologia, porque está cheio de ideologia e pressupostos filosóficos, esse tipo de coisa, para querer negar aquilo que a natureza diz com tanta clareza, né? Nasce homem ou nasce mulher. Não tem outra coisa para dizer a respeito disso, não. Mas o coração se escureceu, não sabe nem mais quem é. Quem é você? Vai perguntar a um adolescente aí, que está sendo educado na escola, né? Quem é você? Né? Vai dar, estou me procurando ainda, estou me definindo, né? Quem eu sou, e por aí vai.
Está aí, essa situação. Sempre foi assim. O coração se escureceu. Aí vê só, terceira coisa. Primeiro, a mente ficou nula, coração escuro. E aí, a autoavaliação. A que a gente chama de mancômetro, né? Já ouviram falar do mancômetro? A pessoa se manca, ela sabe quem ela é. Peraí, eu sei meus limites. Inculcando-se por sábios, se considerando sábios, tornaram-se loucos. Perderam toda a capacidade de autoanálise, de dizer, rapaz, isso aqui é uma loucura. Né? Não, na verdade, isso é sabedoria. Não é assim que eles se apresentam, né? Na universidade, né? A última descoberta científica, o grande cientista, fulano de tal, não sei o quê, dizendo-se sábios, na verdade, se tornaram loucos. Eu trabalhei durante 10 anos na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, como chanceler da universidade. É a universidade, uma das top privadas lá do Brasil. E eu conheci gente com PhD em Harvard, em Oxford, em Princeton e tudo mais, gente com PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é de título que você imaginar, tinha. Mas a vida desregrada. Eu convivi com esse pessoal cabeção, entende? Cabeção. Mas já ia no 5º casamento, os filhos tudo drogado, né, abandonaram, não queria saber, odiavam o pai. O cara tinha que vir à base de remédio para poder vir da aula, senão ele não aguentava a realidade. Né? Gente com a vida esbagaçada, dizendo-se sábios, mas, na verdade, eles não perceberam as coisas mais simples disponíveis no Evangelho. E aí, desceu, né? Escadinha. Cabeça, coração, autoavaliação, está descendo. Verso 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí você vê que eles não abandonaram a religião. Eles rejeitaram a Deus, procuraram respostas, o coração ficou escuro, perderam toda a consciência de quem eles são, do certo e do errado, mas não conseguem se desvencilhar do sentimento religioso. Porque eles foram agora adorar, não queriam adorar a Deus, mas foram adorar. Olha o que é que eles foram adorar. Imagem de homem corruptível, Paulo provavelmente está pensando no César, imperador romano. Aves, pássaro preto, ibis, que era adorado no Egito. Quadrúpedes, o boi apis, adorado no Egito. Répteis, o crocodilo do Nilo, que era adorado no Egito. Né? E em outros locais. Veja só a coisa, em vez de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Criador, foram adorar uma lagartixa, foram adorar um crocodilo, um animal. Ou seja, na hora que você perde Deus como referencial, você vai descer. O homem é um ser religioso, ou ele vai estar adorando a Deus, ou vai estar de joelho no altar de qualquer outra coisa. Um animal, um ser humano, o dinheiro, sexo, conhecimento, fama, prazer. O homem é religioso. Ele pode se declarar ateu, mas ateísmo é uma religião. É uma religião. Tem seu templo, tem seus sacerdotes, tem seus dogmas e tem seus sacramentos. Ninguém deixa de ser religioso. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por mais que você aperte, por mais que você sufoque, mas está lá dentro, você não consegue fugir do sentimento religioso. Você pode rejeitar esse Deus, mas você vai adorar alguma outra coisa. O homem é um ser adorador. Rejeitaram a Deus e se curvaram diante disso aí. Mudaram a glória de Deus. Agora é a vez de Deus, né? Primeiro, vamos lá. Deus se revelou. O homem rejeitou, Deus retribuiu. O que é que Deus fez quando a humanidade rejeitou a Ele mesmo e a revelação dele? Deus deu à humanidade o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa. Quando Deus disse assim, seja feita a tua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a uma humanidade que o rejeitou. É isso que vocês querem? Vocês querem adorar essas coisas? Vocês querem viver sem mim? Vocês querem viver dessa forma? Sem me ter na vida de vocês? Seja feita a vontade de vocês. Deus os entregou. Veja como 3 vezes Paulo diz isso. Primeiro no verso 24. Por isso, o por isso aqui está dando a razão foi a rejeição, né? Por isso,
Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si. Verso 28, 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja, não é que Deus estimulou essas pessoas a cometer pecado. Elas já estavam nesse caminho de rejeição. O que Deus fez foi tirar o pé do breque. Imagine um caminhãozão daqueles descendo uma ladeira, né? E o motorista lá com o pé no freio, né? São 30 toneladas, né? Descendo lá, e o cara segurando lá, e de repente Deus tira o pé do freio. E aí a carreta desembesta a ladeira abaixo, é a humanidade descontrolada, feita uma carreta descendo ladeira. Deus tirou o pé do breque. Deus tira a sua graça comum, porque é a graça comum de Deus que impede a humanidade de ser pior do que ela é. Eu e você, nós somos pecadores, nós somos capazes dos piores crimes, das maiores maldades e imoralidades que imaginar. Você tem potencial no seu coração para isso, eu tenho, todos nós temos, só não fazemos porque Deus, na sua graça, permitiu que nascesse num lar cristão, temesse as autoridades, tivesse alguns princípios, uma natureza dócil, mansa, vê que a honestidade é uma coisa boa. Tudo isso procede de Deus para que a humanidade não se acabe. Mas chega uma hora que Deus diz, basta. E aí você percebe as mudanças na sociedade, as mudanças em um país que Deus entregou, numa cultura, numa época, quando então as trevas começam a chegar, no conhecimento, nas artes, na música, na educação, no casamento, na sexualidade, as trevas começam a entrar e parece que a graça de Deus vai se retirando, porque o mal parece triunfar. Maus juízes, autoridades descontroladas, abusivas, corruptas, e parece que, por mais que a gente luta, vai ficando pior, vai ficando pior. É exatamente o juízo de Deus. E esse juízo, olha, quando Deus tira o pé do freio, olha o que é que acontece. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Não é porque Deus botou a concupiscência, mas já havia. Então, pela concupiscência do coração, Deus fez isso para que eles desonrassem o seu corpo entre si. Então, o castigo de Deus é proporcional, porque Deus é justo. Eles desonraram a Deus. Então, Deus os entregou para que eles desonrassem o seu próprio corpo, né? Deus retribui na medida porque Ele é justo. Ele é justo. Pois ele, aí está, né? No verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, Deus os entregou para desonrar o seu corpo. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. E aqui entra a questão da homoafetividade ou homossexualismo. Eu sei que tem muitas teorias e a gente não é tão fundamentalista ou tapado ou retrógrado assim que a gente não escute o que é a sociologia, a psicologia e outras guias estão dizendo aí com relação a essa questão, não é? Então, a gente sabe que tem pessoas, não é, que elas nascem com alguma inclinação, a gente sabe disso. Existem pessoas que nascem com alguma inclinação, nascem com um jeito. Né? Ou a menina que é um pouquinho masculina, ou um rapaz que é um pouquinho puxado para o lado mais feminino e tudo mais. Mas isso não define essas pessoas. O que vai definir é o que elas vão dizer. Né? Eu tenho essa tendência, mas eu não quero. Isso aí está contrário à palavra de Deus, eu vou seguir o caminho do Evangelho e lutar contra isso aí. Como eu, hétero. Né? A tentação do hétero é ter 30 mulheres. Mas eu sei pela Bíblia que só um é trabalho demais, né, pastor? Uma já dá muito trabalho. Então, minha vida toda vai ser lutando para eu ser fiel àquela a quem eu prometi o meu coração. As tentações haverão de dentro e de fora, mas eu vou lutar até o último minuto da minha vida para ser fiel a ela. É a mesma coisa as pessoas que nascem com essa tendência. Vão lutar até o fim da vida, mas podem enfrentar e seguir. Mas quando Deus tira o pé do freio, o número de pessoas assim parece que aumenta.
E a falta de seguir o caminho bíblico ou optar pela coisa certa, parece que se desenvolve, não é? Deus os entrega, veja verso 26, a paixões infames, porque até as mulheres mudam o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Quando você estuda as civilizações, você sempre vê que a mulher é o baluarte da virtude. É o último castelo que cai. Ela é quem preserva a honra, a decência, o casamento. Mesmo traída, mesmo abusada, ela fica ali. Né? Você lê a história, você vê que é isso aí. Então, na hora que as próprias mulheres, elas caem, elas são as primeiras a ser mencionadas aqui. Notaram? Não começa com os homens, não. O homem vem em segundo lugar. Então, até as mulheres mudaram o modo íntimo das suas relações, por outro contrário à natureza. Está falando de lesbianismo aqui. Então, quando isso acontece com as mulheres, então é sinal de que a civilização chegou já no fundo do poço. Porque o último baluarte caiu. Em seguida ele fala dos homens, né? Verso 27, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza. Perceberam, do ponto de vista bíblico, qual é o problema disso? É porque é contrário à natureza. Esse é o ponto todo aqui. Deus se revela na natureza. Na hora que as pessoas torcem o que a natureza diz, Deus os entrega ao seu coração e eles torcem o que é natural nas suas relações íntimas. Então, isso que a gente está vendo no mundo é o resultado de Deus entregando a sociedade ocidental ao seu próprio coração, depois de ter rejeitado a Deus. Depois de ter virado as costas para Deus. E aí, por último, verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovada. Tem uma pegadinha aqui, tem um jogo de palavras aqui na língua grega que não aparece na tradução em português. Em grego seria assim: e por terem reprovado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovada. Lembra que eu disse que Deus, quando castiga, ele castiga na mesma proporção do pecado? Qual foi o pecado? Reprovar o conhecimento de Deus. Deus se revelou na natureza, eles disseram: esse Deus não é bom. Nós vamos fazer Deus segundo o nosso coração. Eles reprovaram o conhecimento de Deus. Aí Deus diz: ah, é? Então eu vou entregar vocês a uma disposição mental reprovada diante de mim. Vocês me reprovaram, eu vou reprovar vocês. E o resultado de uma mente que foi reprovada por Deus, a lista vem aqui, ó. Vamos lá na lista, ó. Final do verso 28, eles praticaram coisas inconvenientes. Aqui Paulo está dando a descrição do Império Romano na época dele. Sociedade na época dele. Reprovaram. E Deus, o que é que uma mente reprovada pratica? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecido de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventor de mal, desobediente aos pais. Espera aí. Ao lado de assassino, ao lado de caluniador, ao lado de insolente, desobediente aos pais. Eu pensei que desobediência aos pais era um pecadinho. Ah, não, daqueles pequenininhos que a gente... Está nessa lista aqui, ó, desobediência aos pais. Na mesma lista que fala de insolência, soberba, violência, homicídio, adultério, desobediência aos pais. Isso tudo é sinal de uma geração de onde Deus tirou a mão, não é verdade? Eu fico com a maior dó. Fico não. Quando a gente está no shopping, né, e o casal chega para o menino: menino, para de correr, para não! Menino! E o menino gritando, manda, desmanda e tudo mais, né? Na minha época, ele levava o menino lá para dentro do banheiro dos homens, né? E resolvia, sublinhava o que ele aprendia em casa a respeito de obedecer aos pais, né? Hoje em dia, se fizer isso, você vai preso, né? O menino vai ligar para 911 e dizer: eu estou sendo abusado em casa, e a polícia chega em 5 minutos na porta da sua casa. Desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Deixa eu resumir isso aqui, que eu já estou caminhando para o final. Deus se revelou, revelação é clara, deixando todo mundo indesculpável. Os homens rejeitaram a revelação de Deus, a humanidade como um todo prefere seguir os seus deuses, seus próprios caminhos, rejeitaram Deus. Deus, então, no terceiro passo, entregou a humanidade aos seus próprios corações, e aí começou, ó. Rejeição, primeiro, raciocínio nulo, coração escuro,
Dizendo-se sábios se tornaram loucos, religião falsa e agora sexualidade afetada. A moralidade lá no final. Ou seja, uma hora ou outra, o que você pensa vai impactar aquilo que você acredita em termos de moralidade, sexualidade e assim por diante. Aí a gente poderia pensar, puxa, a humanidade olhando, né, vendo tudo isso, deveria dizer, realmente nós pecamos e nos arrependemos. Aí vem a quarta parte, que é revolta. Os homens ficaram mais revoltados ainda. Veja o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Gente, eles sabem que quem pratica essas coisas um dia vai morrer. E depois da morte segue-se o juízo. Eles têm consciência de que vai chegar um dia em que Deus vai chamar você para prestar contas. Eles sabem disso. Tem gente que não dorme à noite com medo do que vem, medo do escuro, medo do terror, do mal, dos poderes desse mundo. Por isso eles ficam queimando vela, incenso, fazendo sinal da cruz, não passa por baixo de escada, tem medo de gato preto, né? Terror, superstição. Né? Eles têm consciência de que tem alguma coisa superior que pode fazer mal para eles. O homem moderno, apesar da ciência, apesar dos avanços, ele é supersticioso. O paganismo avança a largos passos na Europa. As religiões antigas, dos druidas, dos celtas, que o cristianismo conquistou e expulsou, agora está tudo voltando à medida que a igreja na Europa está morrendo. Vai ser a mesma coisa. E no Brasil também. Só uma questão de tempo. Um ciclo está se fechando. Como da idade medieval. As trevas se aproximam e elas são grandes. E elas são fortes. E eles sabem disso. Mas mesmo sabendo disso, diz aí, ó, sabendo a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem desafio a Deus. Eles sabem que Deus vai castigar, mas eles desafiam. Eles não somente fazem, mas aprovam os que assim procedem. Não somente faz, mas se torna cúmplice também, bate palma para quem faz. E encoraja para se rebelar contra Deus e cada vez mais. Aqui Paulo termina e eu quero terminar também com algumas aplicações para nós. Por que eu trouxe essa mensagem pesada aqui? Eu queria que você meditasse comigo em algumas coisas antes de eu chegar na parte, espero, de uma aplicação mais alegre, né? Porque aqui é para morrer mesmo. Se Romanos acabasse aqui, estaríamos todos, né, desesperados, né? Isso aqui Paulo escreveu para dizer à igreja de Roma por que é que ele precisa pregar o evangelho na Espanha. Em outras palavras, o mundo, na época de Paulo, está debaixo do juízo de Deus. É um mundo que tem conhecimento de que existe um Deus, mas é um mundo que não sabe como sair dessa situação. Na verdade, ele não sabe, não quer e já tomou suas próprias decisões. Esse é o campo missionário. Isso de que os pagãos estão lá fora, clamando por Deus, conversa. Leia Romanos 1. Eles já se definiram o que é que eles querem. Os deuses que eles vão adorar, já encontraram as respostas dele para a existência do mundo, já tem sua própria mitologia, sua própria religião, explicação das origens. Você tem que chegar lá e começar com isso aqui, ó. É isso que o missionário faz. Ele chega na tribo e ele começa com isso aqui. Ele primeiro tem que começar com a má notícia. O evangelho não é a boa notícia? Mas para que ela seja boa, você primeiro tem que ensinar a má notícia. E a má notícia é essa aqui. O homem está perdido, está cego, está insensível, comprometido com outros deuses e, portanto, ele não pode se salvar. Por isso que eu acho tão engraçado, reverendo, quando as pessoas dizem assim, não, mas a gente não tem livre-arbítrio, né? Você acha que um cara desse aqui, nessa situação, ele tem, a qualquer momento ele pode dizer assim, ter uma iluminação e dizer assim, vou jogar tudo isso fora e eu então vou adorar o verdadeiro Deus, eu amo esse Deus. Você acha que uma pessoa nessa situação pode fazer isso? Tem que haver um poder fora de nós. E é isso, e é aqui que entra o Evangelho, a pregação do Evangelho, a exposição do Evangelho, do Cristo crucificado, do Deus que veio fazer parte dessa sociedade, embora sem a natureza corrompida. O Deus que experimentou tudo isso, rejeição, idolatria, imoralidade, violência, traição contra ele.
O Deus que levou sobre si a culpa de morte, a morte que está aqui, Ele levou sobre si em nosso lugar. Por isso, Deus nos aceita, nos justifica. É isso que Paulo fala aqui no início. O Evangelho, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora você entende, por que precisamos de salvação? Não é? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus, a maneira como Deus justifica pecadores, se revela no Evangelho, não na natureza, mas no Evangelho, e essa é a missão dessa igreja, anunciar o Evangelho, porque sem o Evangelho, ninguém vai se salvar, não vai, sem o conhecimento de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, não é? A realidade da raça humana. Segunda coisa, por que o cristianismo é verdade? Se eu fosse criar uma religião, eu, Augusto, fosse criar uma religião para atrair muita gente, eu ia começar dizendo o seguinte: vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês estão cheios de coisas, vocês são bons. O problema é que vocês nunca tiveram oportunidade. Mas dentro de vocês existe todo o potencial, toda a beleza, todo o poder para resolver os seus próprios problemas. Soa familiar? São as religiões criadas pelos homens. A religião de Deus já vem dizendo assim: você está perdido, meu filho. Você está perdido, você não vale nada, nada. Eu posso destruir você agora com toda razão, mandar você para o inferno eternamente, e ainda assim eu seria justo. Essa religião não foi criada por homens, porque nenhum homem inventaria uma religião desse tipo, porque ela não é popular. Né? Quantos seguidores você acha que viriam só com isso aqui, não é? Agora, uma religião que agrada o coração do homem. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês: à luz do que está aqui, se Deus libertou você dessa cegueira, dessa perdição e dessa culpa, mediante o Evangelho de Jesus, que gratidão não deveria haver no seu coração, não é verdade? Gratidão, louvor a Deus, alegria, regozijo e dizer a Deus: Deus, porque eu conheço dezenas de pessoas que são assim, que adoram outras coisas, estão cegas, têm explicações para tudo, mas não querem saber do Senhor. Mas porque eu entendi, por que eu estou percebendo, por que eu posso ver isso aí? E aí você tem que cair de joelhos e agradecer a Deus pela misericórdia soberana da livre graça de Deus que alcançou você. A última coisa que eu acho que nós podemos tirar desse texto é a razão pela qual você existe. Às vezes as pessoas perguntam isso, né? O próprio crente às vezes diz: qual a razão da minha existência? Eu não posso lhe dar, nem a Bíblia dá, uma resposta do tipo assim: você vai casar com fulano, você vai estudar em tal universidade, você vai trabalhar em tal cidade. A Bíblia não dá uma resposta dessa, mas ela diz a você a razão primordial da sua existência, e a partir daí você pode tomar decisões. Você existe para o louvor da glória desse Deus, que lhe resgatou das trevas para a luz, e Ele quer usar você para levar esse conhecimento a outras pessoas também. Aonde quer que você esteja, motorista de Uber, trabalhando numa fábrica, trabalhando na limpeza, na universidade se preparando para seguir uma carreira em IT, ou qualquer outra coisa, onde Deus colocar você, você pode ser testemunha, você pode ser luz no meio disso tudo aí. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pastor.